preciosas! Sejam bem-vindas ao mais novo quadro Entre Amigas! Vai começar o Devocional Entre Amigas. Como guardar o coração sendo uma menina cristã nos dias de hoje? Não coloca essa parte. Não coloca essa parte. Ó, quem quiser, a gente faz um vlog no casamento. Claro, óbvio! O poder da palavra liberta, amém? Eu posso gostar de alguém que não é cristão? Ficou tipo forte e rápido nessa hora. Encontre uma Ruth, fala com seu pai, não tem problema de te achar que você tá com um demônio, mas que ela é muito mais interessante, né? Que é Deus. A gente tá vendo a produção não, joinha. Tem muitas preciosas, olha, as preciosas são lindas, são lindas, são bonitas. A outra pergunta é, Karen, eu posso morar junto com a pessoa antes de casar? Senhor, liberta, Pai! Esse quadro tem o intuito de nos aproximar mais de Deus, trazendo devocionais e temas que relacionam a nossa vida cristã. E você pode ser uma dessas convidadas aqui. Disponível no canal do Madef Nós Preciosa. Curte, comenta e compartilha e seja edificada. E a nossa convidada de hoje é preciosa, virtuosa, protegida, amada, carismática, nossa amiga, nossa líder e noiva Karen! Preciosas, espero que todos vocês estejam bem. A paz do Senhor, meninas. Um prazer estar aqui, um privilégio estar com as Nós Preciosas e com cada uma de vocês. É uma honra ver este projeto tomando cada vez mais forma. Antes era só um sonho de pequenas jovens e hoje já está aí juntamente com a Madef. Que honra e prazer agradecer ao nosso bom Deus por estar aqui com vocês e a vida de cada uma de vocês. Vocês são... Muito obrigada, Karen, por suas orações, por estar sempre com a gente, mesmo ali nos bastidores, mas sempre com a gente nos acompanhando, nos aconselhando e nos ajudando nos bastidores. É muito gratificante ter você conosco nessa gravação, nosso primeiro episódio do Entre Amigas aqui no canal e com colaboração do Madef, e eu creio que será uma bênção esse quadro nas nossas vidas. E o quadro de hoje, o Entre Amigas de hoje, tem um tema que é como guardar o coração sendo uma menina cristã. E nós escolhemos o versículo que se encontra em Provérbios 4, 23, que vai nos dizer: De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deve proceder às fontes da vida. Aleluia. Antes da gente começar a comentar, né, através desse versículo, vamos estar orando e pedindo que o Senhor Jesus possa estar sobre nós. Já pegue o seu caderno, a sua Bíblia, porque vai começar o Devocional Entre Amigas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar aqui, Jesus. Que o Senhor possa visitar cada menina, Espírito Santo, cada pessoa que estará assistindo, ó Pai, conosco, Espírito Santo de Deus. Que ela possa sentir a Tua presença, ó Pai, sobre este lugar, ó Pai, onde quer que ela esteja, ó Pai. Que o Senhor possa estar manifesto, Espírito Santo, sobre este devocional, ó Pai. Que tudo que nós falarmos aqui, Espírito Santo, seja para edificar, ó Pai. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer sobre este devocional, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos estar perguntando aqui para nossa convidada, né? Porque ela sabe muito mais do que nós. Ela já é... Não tô falando que ela é mais velha, mas ela já é mais vivida, exato. Como guardar o coração sendo uma menina cristã nos dias de hoje? Vamos lá. Quando a gente fala sobre guardar o coração, a gente pensa que o coração é esse órgão que pulsa sangue aqui, mas biblicamente falando, o coração, seja de um homem ou de uma mulher, biblicamente falando, é os pensamentos e as nossas emoções e sentimentos. A Tayla leu numa versão, gostaria de ler numa versão mais fácil. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quando a gente fala sobre guardar o nosso coração, a gente pensa que é simplesmente não errar e sempre fazer o certo, mas não é simples assim. A Bíblia vai dizer pra gente uma forma bem rápida para todos vocês entenderem. Em Filipenses 4:6, a senha para guardar o coração é simplesmente
essa: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Às vezes a nossa geração, ela passa por muitos problemas porque elas pensam demais. E o fato de pensar demais gera mais ainda problemas. Mas quando a gente fala para nós guardarmos o nosso coração, é simplesmente o nosso tema desse ano. Entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Senhor Jesus. Às vezes a gente enfrenta muitos problemas porque nós não sabemos quem é o nosso Senhor Jesus. Se nós entrássemos dentro do nosso quarto e falassem: Senhor Jesus, tenho essa amiga, Pai, mas eu não sei se essa amiga é a certa. Às vezes as nossas vidas seriam totalmente diferentes. Quando fala que o coração dele precede, na versão da Taylor, dele precede, né? Dele procedem as fontes da vida. Eu vi como eu posso dizer, uma analogia que uma pessoa fez, que ela disse assim: quando a gente quer contaminar um rio, a gente não pega só um pedacinho daquele rio e joga coisa suja. A gente vai na fonte daquele rio, na nascente daquele rio. Então, se os nossos corações, se os nossos desejos, se os nossos pensamentos forem maus, os trajetos todos da nossa vida são maus, porque do nosso coração precede. Exatamente. Então, às vezes, você passa por certas dificuldades na sua vida porque a nascente do seu coração, aquela fonte está contaminada. E, às vezes, é contaminada por um amigo, por um conselho, é contaminada por N coisas que, nos nossos olhos, como nós somos jovens, a Isabela ali colocou como se fosse uma senhora, mas eu não sou uma senhora, eu sou uma jovem. A gente quer se interagir e se interar dentro da sociedade. Isso é normal e é o nosso psicológico. Sim. E é assim. Só que o Senhor Jesus nos chamou para sermos diferentes. Então, quando a gente guardar o nosso coração, acho que vai entrar até nos tópicos aí daí para frente, mas desculpa. Sem problema, pode falar. Quando a gente fala em guardar o coração, a gente pensa simplesmente só nos nossos desejos e nas nossas vontades. Mas vai muito mais além daquilo, dos seus desejos e das suas vontades. É quando o Senhor Jesus fala assim: filha, não faz. E você fala assim: tá bom, pai, eu não vou fazer. Mas Deus fala assim: filha, vai lá e faz. E você fala assim: pai, eu tenho medo, eu não vou. Então, quando diz para guardar o coração, o Senhor Jesus vai pedir para você coisas. Renunciar coisas. Exatamente. E, tipo, como você tá falando, guardar o coração também remete ao secreto, como você falou, e à intimidade com Deus. E essa intimidade, ela requer renúncias de muitas coisas. Uma pequena coisa que seja, tipo, tá mais tempo no telemóvel e ler mais a palavra é uma renúncia. Porque nós, jovens, infelizmente, a gente passa muito tempo nas redes sociais, no telemóvel. Isso já é da nossa geração, infelizmente. E às vezes a gente acaba deixando a palavra do Senhor, a melhor parte do nosso dia, pro final, quando a gente já tá desgastado mentalmente, já cansado, e a gente acaba se esgotando assim facilmente e esquece da prioridade que é o Senhor. E a nossa intimidade, ela vai se esvaziando ou acabando, e logo a gente já vai se enchendo com coisas, procedendo a nossa fonte com coisas ruins, com coisas que não nos edifica, pra gente ter um relacionamento melhor e maior com Deus. Então, é isso. Eu acho muito interessante porque não só meninas, né? Porque guardar o coração não é só menina, mas pronto. Eu acho que a gente tá confundindo muito o que é guardar o coração. Porque muitas das vezes, e eu mesmo, às vezes, pensava que guardar o coração é guardar o coração somente pra alguém. Porque muita gente fala, guardar o coração é pra alguém, mas vai além disso, né? Guardar o coração não é guardar só pra alguém. Guardar o coração é você se identificar com uma menina cristã de verdade. É você ter a sua identidade em Cristo. Guardar o coração vai muito além de alguém, vai além disso. É você estar na rocha, você estar debaixo da palavra de Deus. Mas esse pensamento que você disse é porque as pessoas, elas sempre usam assim: você tem que guardar o seu coração para o prometido, você tem que guardar o seu coração para aquela pessoa especial. Mas não é sobre isso a nossa vida cristã. Guardar o coração não é isso. Você tem que se guardar para o protegido e não guardar o seu coração. Mas é porque o coração é um sentimento, né? Então, você não vai entregar aquilo que é precioso para você e para qualquer pessoa. Então, sim, você tem que guardar o seu coração? Sim. Prosperado? Também. Mas não é só sobre isso.
Você tem que se guardar e esperar. E pode, gente, por mais que demore, Senhor, tu sabes, Pai. Por mais que demore para aquelas. Pronto, vocês já sabem. Eu demorei muito para entrar no meu relacionamento, seja para começar um namoro, ou seja para começar um noivado. Obrigada, Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente se julga preparado para muitas coisas. E eu penso assim que se as coisas acontecessem, se eu começasse a namorar na hora que eu queria, talvez a gente não estaria aqui. Talvez a gente não, nem eu e ele estaríamos noivos. Então, às vezes, o esperar, guardar o coração em espera, pode ser muito melhor e mais gratificante para você do que você pensar com as suas próprias... Assim, eu sou autossuficiente e eu já estou pronta para namorar. Não é só assim que funciona. Tem que saber esperar e saber a hora certa. E não é para qualquer pessoa que você deve se entregar e entregar o seu coração. Pensa no seu coração como uma joia. Lembra da passagem da parábola da mulher que perdeu a dracma dela dentro de casa? Você é essa dracma, só que você não está perdida, graças a Deus, que Deus te achou. Mas pensa que o seu coração é algo precioso. Que você não vai entregar algo precioso, você não vai. Se você tem 100 euros, você não vai entregar para qualquer pessoa. Você vai entregar para uma pessoa certa. Se você tem um diamante, você não vai entregar para qualquer pessoa. O seu coração é do mesmo jeito. Os seus sentimentos, quem é você, a sua sensibilidade, a sua emoção, o fato de ser você não vai entregar isso para qualquer pessoa. Por isso que é importante você esperar para quem você vai entregar as suas emoções, os seus sentimentos, a sua fragilidade de mulher. Eu acho muito interessante que você falou sobre a gente se sentir preciosa, né? Que esse é o nosso intuito desse nosso projeto, se sentirem preciosa, mas não por vaidade, mas porque o Senhor Jesus colocou sobre o nosso coração que nós somos preciosos e não devemos nos entregar para qualquer um. E, infelizmente, muitas meninas dentro da igreja, porque a gente está falando aqui no meio, nós todas somos cristãs, e, infelizmente, muitas meninas dentro da igreja não se valorizam como filhas de Deus. Nós temos que valorizar como filhas de Deus. A gente é filha do Rei da Prata e do Ouro, daquele que está nos esperando no céu. Aleluia. E eu acho muito interessante a gente se guardar em Deus, não se entregar para qualquer um, se preparar, mas não somente para alguém, mas se preparar para a vida. Porque o mundo hoje, ele não brinca mesmo. Nada. Como a Karen falou, Nossa, me perdi, gente. Não, mas pronto, acho que já falou aqui. Mas é a questão que a gente tá acostumada a ligar o guardar o coração sobre guardar o coração pra alguém. E infelizmente muitas meninas hoje, elas... eu tô guardando meu coração pra uma pessoa. E ela já tá com aquela pessoa. Só que o relacionamento com Deus, ela e Deus, não é nada. Não existe um relacionamento com Deus. E depois a pessoa se frustra com aquele amor com aquela pessoa, com aquele menino, com aquele rapaz, e vai culpar a Deus e se afasta mais ainda de Deus. E tudo que a gente já falou aqui, o guardar o coração também é um tempo de você se aproximar de Deus. Eu falo que até o apóstolo Paulo fala, né, que a solteirice é um ministério que você que você tem que se entregar pra Deus, doar tudo que você tem. Porque quando você tá casado, você tem que fazer coisa de casado, você tem que fazer coisas no seu lar, com uma mulher, uma esposa preciosa. Então, mas no seu tempo de solteirice, você tem o tempo todo pra Jesus. Você pode pegar um tempo que evangelizar ou ir pra igreja e fazer... sei lá, limpar a igreja, trabalhar na mídia. Você tem N coisas e oportunidades pra fazer na sua solteirice. E nós, meninas, estamos tão iludidas com, eu quero o meu amado, o meu varão, que a gente se esquece do nosso maior amado, que é Jesus, o nosso noivo, que que ele vai vir nos buscar. E a gente acaba esquecendo desse amor. A gente acaba esquecendo do nosso noivo e querendo apenas... focar no material aqui, no terreno, que a gente vai embora daqui, gente. Jesus tá vindo aí, entendeu? Então, é isso, gente. Eu acho que guardar o coração é literalmente esperar no Senhor e estar com o Senhor. Não é se pregar ali em pequenos momentos. Não é errado você gostar de alguém ou algo assim, não. Deve se amar, amém? Se amem. Mas a gente também saber que o nosso maior e primeiro amor tem e deve ser Jesus.
É isso. Que a sua prioridade não seja movida pelos seus prazeres. Ó. Uau. Mas foi o que ela disse. Você falou uma coisa que é muito bacana, né? A gente quer o amado daqui da terra e esquece do amado celestial. E às vezes a gente passa por dificuldades por esquecer do nosso amado celestial. O amor do Senhor Jesus é um amor que é de doar. Entende? As meninas se entregam para qualquer pessoa porque elas estão... Qualquer eu te amo já preenche o vazio dela, sabe? A carência dela. Porque pronto, né? Nós somos aqui mulheres e estamos entre mulheres. Nós passamos por períodos que a gente se sente ali. Eu preciso tanto agora. Tá um friozinho. Eu preciso de um abracinho quentinho. Agora eu preciso... A gente sai na rua agora. Se eu tivesse um namorado, ele tiraria aqui o casaco dele. Me daria, que eu estou sentindo frio. Mas... Se você não é satisfeita no Senhor Jesus e com o amor do Senhor Jesus, qualquer eu te amo vai preencher. Infelizmente, qualquer eu te amo. Qualquer rapaz que virar pra falar assim, eu gosto de você. E você vai falar assim, vou casar com ele. Ele é o pai dos meus filhos. E a gente vai viver uma vida feliz. E aí você conhece aquela pessoa e pronto, a gente vai entrar só um pouquinho no relacionamento. Mas pronto. Pode entrar. Meu avô tem o costume de falar, meu avô e a minha avó. Fala assim, meu avô falava assim comigo assim, olha, quando você for namorar, ou quando você for casar, primeiro você vai olhar como ele trata a mãe e o pai, e se, na hora que ele acorda, ele arruma a cama dele. Porque ele falou assim, se ele não é capaz de cuidar do pai e da mãe, respeitar o pai e a mãe, e não arrumar a cama dele, quando vocês casarem, você vai ser empregada dele. E a minha avó disse assim, quando você for buscar um homem, busque um homem temente a Deus. Porque o homem temente a Deus, ele jamais vai deixar faltar para você, seja financeiro, seja material e seja primordial, o amor. Então, meninas, anotem a diquinha. Anotem a diquinha. Busquem um homem temente, mas também um homem que respeite os pais e as mães, para que quando, né, ele disser eu te amo e você falar assim, realmente ele me ama mesmo e que se eu tivesse à beira da morte, ele doaria o coração dele para me salvar. Nesse tópico aqui do relacionamento, é importante também que você seja essa pessoa. Do tanto que você busca, você também seja, amém? Glória a Deus. Não fique idealizando, assim, um homem perfeito dos sonhos, porque infelizmente não existe. Mas existe, sim, um homem temente ao Senhor e segundo o coração do Senhor. E também é importante que você seja uma mulher, uma menina, segundo o coração do Senhor. Voltando ao relacionamento, sobre o que as meninas estavam falando, né, de ser uma mulher e também procurar alguém, pronto, né, temente a Deus. E se você procurar essa pessoa, vocês têm que conversar e ver se os propósitos se encaixam. Entende? Porque muitas das vezes a pessoa ela é até de Deus. Ela canta bem, ela prega bem, mas não tem o mesmo propósito que você. Aí a vida de casado vai ser como? Um correndo pra outro, correndo pra cá, e não vai ter o casado, entendeu? Não vai ter o casado. Então, não é somente conhecer alguém de Deus, cristão. Tem que ter o mesmo propósito, porque Deus ele quer que vocês sejam um só. E se você tiver propósito diferente, não tem como vocês serem um só, entende? Como guardar o coração, sendo uma jovem cristã. Se você está passando por dificuldades, entra no secreto, que é lá que você vai guardar o seu coração. E não entregue o seu coração e os seus sentimentos para qualquer rapaz, porque você é preciosa. Glória a Deus. Nessa jornada de guardar o coração sendo uma menina cristã, a gente vai encontrar muitas tentações. E como lidar com essas tentações? Ansiedade, a gente crescendo, né, virando mulher, como lidar com essas tentações, ainda mais com o mundo de hoje, guardando o coração. Vamos lá, como lidar com as tentações, sendo uma jovem cristã? É um bocado complicado, porque vai exigir muito de você. E eu não vou dizer para você que vai ser um mar de rosas, porque não vai ser um mar de rosas. Vai te pedir muitas coisas, muitas amizades, muitos relacionamentos que você julga ser bom. Então, lidar com as tentações, o próprio Cristo vai nos ensinar. Você lida com as tentações através da palavra. Então, se você está passando por um momento de ansiedade, leia a Bíblia. Se você está passando por um momento de tristeza, leia a Bíblia. Se você pensar que você está sozinha, leia a Bíblia. Porque Cristo vai nos ensinar, quando foi tentado pelo diabo, que ele venceu tudo com a palavra. Então, você vai lidar com as suas tentações através do poder da palavra. Se você está tendo uma crise de ansiedade, procure um médico, que os médicos estão aí para nos ajudar. Sim, óbvio. Sim. Mas é uma coisa séria. A nossa geração tem muita ansiedade, muita depressão, e muita gente julga que é uma coisa normal. Não, mas se você tem problemas, busque um psicólogo, busque ajuda médica. Mas se você vê que é o inimigo mesmo, porque a gente precisa de ter um discernimento do Espírito Santo, se você vê que é o inimigo tentando te
te tentando, é na palavra. Porque às vezes a gente passa por momentos de ansiedade, que nos gera ansiedade. Estar aqui me gerou um bocado de um momento de ansiedade. Eu disse assim, meu Deus, chega dia 30, mas não chega dia 29. Minto, corta. Né, não coloca essa parte. Não coloca essa parte. Não. A partir do momento que eu fui chamada, não vou dizer gerou um sentimento, mas gerou assim uma ansiedade, tipo assim, chega logo. E isso é normal, que o ser humano está sujeito a essas coisas, mas a gente não pode deixar que essas coisas tomem rédea das nossas vidas. Então, lidar com as tentações é simplesmente através do poder da palavra. Se você está triste, palavra. Se você está feliz, palavra. Porque a palavra do Senhor Jesus é vida. E ela pode, sim, nos ajudar em cada momento da nossa vida. Seja ali um momento feliz, seja um momento triste. E se você, menina, está procurando uma amiga, eu vou te dar um conselho. Busque uma Ruth para você. Que Ruth virou para Noemi e falou assim, onde você for, eu irei. Onde você, o seu Deus será o meu Deus. Entende? Então, às vezes, a gente passa por tentações porque não lemos a palavra de Deus. Que do mesmo jeito que Deus, para Noemi, levantou uma Ruth, para a sua vida, Deus também levanta uma Ruth. E a palavra também tá tudo... A palavra também tem todo a receita lá, né? Se você tá aflito, pode abrir a palavra que o Senhor também... ele é o alívio, e muitos profetas, homens de Deus na Bíblia, já passaram por isso. Então, se você está passando por isso, não fica assim, guardando só pra você, eu não vou contar pro meu pai, porque ele vai achar isso que é ruim, eu tô endemoniado, algo assim. Pode ser um demônio, sim, mas... mas é o que a Karen falou. Gente, o poder da palavra liberta, amém? Então, enfim, Deus deu alívio, o nome do Senhor tem poder para libertar, para salvar. Então, eu creio que tudo, gente, é a palavra do Senhor. Amém? E se você tá passando por alguma coisa dessa, se você for jovem e não quer falar com seus pais, você tem uma pessoa que você pode falar sem problemas, Deus. Você pode simplesmente entrar no seu quarto, fechar a porta ali e falar com Deus. E mesmo que Deus não te responda na hora, ele vai entender a situação e Deus vai trabalhar em prol do que você está passando. É verdade, o que a Tala falou assim foi tipo corte rápido nessa hora. Encontre uma Ruth, fala com seu pai, não tem problema se ele te acha que você tá com um demônio, mas o que ela falou é muito mais interessante, né, que é Deus. E colocando, né, experiências aqui com vocês, não conta pra ninguém, tá, gente? Tô brincando. Sai do YouTube. Segredo entre amigas. Tô brincando. Mas a Karen falou sobre a ansiedade, a Tala falou sobre falar com Deus quando a gente tá se sentindo oprimida pelo inimigo, porque nós sabemos, nós meninas cristãs que guardamos o coração, estamos nessa guerra constante, porque guardar o coração, guardei o coração, agora pronto, não tem que fazer, não, é uma guerra constante, até que ele venha, nós temos que guardar o nosso coração. E nessa guerra constante esses dias aí, né, alguns dias aí, ansiosa pra começar porque eu sou uma menina, infelizmente, muito ansiosa. Deus tem trabalhado isso em mim, Amém. Tá? Médicos também. Mas Deus tem trabalhado... Exato. Deus tem trabalhado muito isso em mim, porque eu sou uma menina muito ansiosa. Eu quero me preocupar com tudo, eu quero deixar tudo organizado. Pronto. As meninas viram que ontem, né, como que eu tava. Vocês vão ver no blog. Exato. Mas, 2 dias atrás ou 3 dias atrás, eu fiquei com muita ansiedade. Tipo, tinha muito tempo, porque eu não tinha essa, vamos dizer, crise de ansiedade, sim. Pra quem não sabe, tem uma crise de pânico que se chama. Já cheguei a ter ela, mas não foi o caso dessa experiência. E eu acordei, na verdade, não consegui nem dormir. Eu fui dormir, só que eu não conseguia dormir. Eu não sei se vocês já passaram por isso e sabe aquela opressão de você não vai conseguir, não vai dar certo, esse projeto não vai dar certo. É uma opressão muito grande que eu me sentia que eu ia morrer, sabe? Tipo, o coração, sei lá, é uma coisa muito ruim. E Deus falou assim, por que você não me chama pra perto? Nossa, uau. Não é? E tipo, você no meio daquela escuridão... Normalmente, quando eu era mais pequena, eu ia ficar com medo. Mas eu falei assim, não, eu vou... Porque eu fiquei muito inquieta. A gente tenta ficar mexendo no celular pra ver se dá uma distraída, pra ver se a gente consegue dormir. Mas não dá certo, não dá certo. A gente tem que mesmo orar e pedir pra Deus, Senhor, pelo amor de Deus, para... Sabe? Dava uma agonia muito ruim em mim. E até que eu me levantei, peguei a Bíblia, orei e comecei a louvar a Deus, vários louvores. Eu achei muito legal porque no dia seguinte a Karen louvou um louvor que é love, 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 love. E o seu louvor põe abaixo, Jericó. E depois que eu louvei, né, o louvor, eu consegui dormir
Então, assim, gente, se você estiver passando não só por uma crise de ansiedade, mas por um momento muito difícil, opressões, porque quando a gente está debaixo da presença de Deus, o inimigo ele vai vir. Não é que a gente está com Deus que o inimigo não vai vir aí, que ele vai vir mesmo para tentar nos derrubar. Então, se você está constante com Deus e o inimigo tenta te oprimir, louve ao Senhor, leia a palavra dele, que vai dar tudo certo, assim como deu comigo. Porque passar por as tentações a gente vai passar, mas como lidar? Lidar só tem como lidar com Deus. Amigas ajudam? Ajudam. Pais ajudam? Sim, ainda mais se eles forem cristãos. Mas aquele que é o alicerce de tudo isso é Deus. A ajuda de Cristo É a melhor coisa. É diferencial. Olha uma frase que bacana. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação leva ao pecado. Não. A gente é tentado. E se eu falar que não, a gente vai estar mentindo aqui. Nós somos tentados em diversas áreas da nossa vida, mas as meninas são mais numa área mais sobre o relacionamento e afins. Mas a gente não vai entrar nesse quesito. Mas ser tentado, infelizmente, para nós, é uma coisa ali, quase que diária. Mas como nós vamos lidar com essa tentação é que nos torna diferente. Porque a Isabela poderia simplesmente, na hora que ela estava tendo aquele momento de crise de ansiedade, virar e falar assim, acabou pra mim, fui tentada aqui, e a ansiedade está vindo, e ela simplesmente deixar aquela emoção tomar conta dela. Não, mas ela simplesmente falou assim, escutou a voz de Cristo, que no momento da tentação nós também deveríamos escutar a voz de Cristo. Paulo vai dizer que há muitas vozes, mas nesse momento de tentação, você tem que silenciar todas as outras vozes, escutar a voz de Cristo. Se ela simplesmente escutasse a voz da ansiedade dela, ela provavelmente aqui não estaria. Estaria passando mal, ou estaria, não sei aonde ela estaria. Mas ela escutou a voz de Cristo. E há poder, não só na nossa oração, mas também no nosso louvor. Louvor, pois, abaixo Jericó. Se você está sendo tentado, por mais que você não queira contar para os seus líderes, porque a gente quer ser autossuficiente. Não, eu sou melhor, eu vou conseguir vencer essa tentação. E nós não somos super mulheres aqui, super girls, não somos, infelizmente não somos, ou felizmente não somos. Nós temos um pai, que foi o que a Tayla disse, nós temos um pai que nós podemos só falar assim, Senhor, me ajuda aí, Deus, com a mão forte dele, nos livra da tentação. Como já foi falado aqui, né, que nós temos um pai, o nosso Senhor Jesus. E a Isabela foi um exemplo desse, que ela estava passando por essa crise. E o Senhor, por que você não me chama? Nossa. E às vezes o Espírito Santo, ele só quer que você convide ele, porque ele está ali por você e pra você. Ai-me eis e me acharei. Pega. E o Espírito Santo, ele quer que você o convide, porque ele não vai chegar invadindo. Porque, por mais que, Senhor, você tem total liberdade pra agir na minha vida. Mas se você não der essa liberdade pra ele nunca vai chegar e invadir a sua vida, ou o seu ser, o seu momento. E o Espírito Santo, ele é educado, ele quer que você o convide pra entrar, pra ele tomar o controle da sua vida. E que você deixe ele agir conforme a vontade dele. Que às vezes a gente entrega o controle da nossa vida pra Deus, mas a gente ainda quer estar ali no comandinho. E assim não dá certo, galera. Mas enfim. E é muito legal o amor incondicional que o Espírito Santo, o Senhor, tem com a gente. E tem uma versão que foi até um tópico que a gente colocou aqui na nossa conversa, que é que o Senhor, ele fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Algo assim. A Karen falou numa outra versão, se ela puder ler pra gente. Calma aí que eu vou ler. Salmos 17:8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Às vezes nós queremos ser a menina dos olhos de Deus, né? Que pronto. Mas a palavra fala assim, protege-me como a menina dos vossos olhos, né? Não que nós somos a menina dos olhos de Deus, mas nós temos um cuidado com os nossos olhos. Nós aqui temos 3 pessoas que usam óculos. Então, assim, o olho tá um pouquinho debilitado ali, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que o Senhor Jesus, se Ele quiser nos curar, Ele pode nos curar. A gente nunca mais usar óculos, né? Senhor, mas não trabalhando, Pai. Mas, às vezes nós não queremos ser protegidas por Deus. A verdade é essa. Nós queremos ser, igual está escrito na Bíblia, né? Eu sou filha, eu sou única e eu sou preciosa. E, às vezes, nós não queremos ser filhas, nós não queremos ser únicas e nem muito menos preciosas. Deixa o Senhor Jesus te proteger como a menina dos olhos. Quando a gente tem um cuidado tão grande com os nossos olhos, que, tipo assim, supondo, se a gente está ali lavando a louça ou cai um sabão no nosso olho, a gente vai direto lavar, vai que eu fico cega. Tá ali esfregando aquela lixívia ali, cai a lixívia sem querer no olho, a gente vai lá e lava direto, porque nós temos medo
A gente tem essa proteção e esse cuidado com os nossos olhos. Mas às vezes nós não queremos que o Senhor Jesus nos proteja como a menina dos olhos dele. O Senhor Jesus pede em nós certos tipos de coisa que nós vamos falar assim, não, Senhor Jesus, não quero. O Senhor Jesus vai nos pedir qualquer coisa, seja uma obediência assim, ó, uma coisinha tão pouca, que o Senhor Jesus vai falar aqui. Pronto, só um desabafo, não, um testemunho. Um testemunho. É o Senhor Jesus Cristo, ele, uma vez, ele falou assim, Karen, vai lá na irmã e coloca a mão no joelho da irmã, que eu vou fazer, que eu vou trabalhar. E eu queria ser protegida nos olhos da menina, dos olhos de Deus, mas eu fiquei com medo. E falei, Senhor, olha aqui, o tanto de pessoa que tem na igreja, escolhe outra pessoa. Mas quando o Senhor Jesus falou assim, não, filha, é você mesmo. E às vezes nós escutamos a voz de Deus, entendemos a voz de Deus e não queremos fazer a vontade de Deus. Ser protegida e ser a menina dos olhos de Deus vai te pedir obediência. Assim como você tem que obedecer ao seu pai e sua mãe quando eles falam assim, vá lá e vá fazer. Quando o Senhor Jesus falar assim, vá lá e vá fazer, você tem que ir lá e fazer. Porque às vezes a gente olha para o aqui e agora e a gente não tem dimensão de como é as coisas. Se eu simplesmente falasse assim, Senhor Jesus, eu não quero ir, talvez a irmã não fosse abençoada e agraciada pela graça de Deus. Se eu falasse, Senhor Jesus, escolhe outra pessoa, a outra pessoa ia falar a mesma coisa que eu, ia um jogando para o outro, jogando para o outro, jogando para o outro, eu não veria o testemunho da irmã. Então, para ser uma menina dos olhos de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo te pedir afaste dessa amizade, afaste dessa amizade. Porque para você agora, ao prazo, dia que vocês estão de férias, mas quando é na escola, é muito legal você ter um amigo. E eu já fui essa pessoa de querer entrosar com todo mundo e ser amiga de todo mundo, só que eu via que aquelas amizades, elas me corrompiam. E a gente pode pensar que a gente assim, não, eu sou a crente, eu tenho Espírito Santo, vai dar tudo certo. Mas só que eu não queria que o Senhor Jesus me protegesse. Eu queria ser protegida como a menina dos olhos dele, mas eu não queria ser agraciada por essa proteção. Então, eu olhava assim e falava assim, Deus falava assim, Karen, essa amizade sua. E eu falava assim, Deus, é porque ela... Tá entendendo? Que se eu não tiver ela de amiga, eu não vou ter ninguém, eu vou ficar sozinha. Mas a Karen de hoje percebe o quão importante foi afastar de certas amizades. Ver aquele cuidado, aquela proteção de Deus nos mínimos detalhes. E às vezes o Senhor Jesus vai nos pedir para renunciar os nossos desejos. Que para mim é o mais difícil, quando você quer renunciar aos seus próprios desejos. Porque é uma luta entre você e você mesmo. Não tem ninguém, não tem uma ação externa, só uma ação interna. Que é a briga entre a sua carne e o seu espírito. Que o Espírito Santo vai falar assim, eu gosto muito de dorama, gente. Então... Meninos que gostam do dorama. Meninas que gostam de dorama. Meninas que gostam de dorama. Vamos conversar um dia. Mas eu vi o quanto o dorama estava me consumindo. Eu lavava vasilha assistindo dorama. Eu arrumava a casa assistindo dorama. Eu entendo coreano? Não, mas... alguns assistia dublado. Então dava para entender enquanto fazia as coisas de casa. Mas aí o Senhor Jesus Cristo me fez refletir no quanto de tempo que eu estava perdendo assistindo uma coisa. Não estou dizendo que é errado assistir série, assistir dorama, independente de qual série que você assista. Mas o quanto de tempo que isso te consome. Isso estava me consumindo um tempo fora do normal. E eu estava parando de dedicar o meu tempo para o Senhor Jesus. Não deixava de ir na igreja, ir nos cultos de terça, de quinta, de sábado, de domingo. Tinha evento na igreja, eu ia. Mas o tempo livre que eu tinha, ele não era gasto para o Senhor Jesus. Não era ganho na presença de Deus. Então... podem assistir doramas, mas que o dorama não seja... Assistam doramas. Prioridade. Mas que o dorama não seja a prioridade do seu tempo. Que você dedique um tempo para o Senhor Jesus e também um tempo para o seu lazer e afins. Então, quando Deus me protegeu dessa forma do dorama, eu fiquei um longo tempo sem assistir dorama e eu percebi o quanto aquilo estava me consumindo. Consumindo meu tempo, não que eu era uma outra pessoa diferente, mas eu sentia que eu comigo mesma era uma outra pessoa. Eu exigia de mim coisas que hoje eu vejo que era sabe, o fato de assistir aquilo colocava coisas na minha cabeça que eu falei assim, não, eu tenho que ser essa pessoa, eu tenho que atingir essa meta, eu tenho que ser igual essa, sabe? Então, eu deixei o Senhor Jesus me cuidar. Eu deixei o Senhor Jesus me guardar e me proteger. E por mais que o Senhor Jesus peça coisas de você, lembra que Ele é um pai. Ele está simplesmente
te protegendo. Então, se o Senhor Jesus pedir para você mudar a sua fala, mudar o jeito que você fala, mudar as amizades, mudar a sua veste, sinta o cuidado. Exato. Por mais que para você custe, sinta o Senhor Jesus te protegendo como a menina dos olhos dele. A Karen falou sobre prioridade, né? E eu tava vendo uma menina na internet que ela falou que 14 minutos 14 minutos do nosso tempo é 1% do nosso dia inteiro. E muitas das vezes nós não damos 1% para Deus. 14 minutos. Exato, mas agora você tá dando aqui 1% para Deus. Esse 21. A Karen também falou muito sobre se permitir ser cuidada, né? E se permitir ser cuidada, protegida por Deus, não é fácil. Ser a menina dos olhos de Deus não é fácil, porque cobram muito da gente por a gente ser cristã. Infelizmente, cobram muito da gente. Olha, mas você não era cristã? Você não era cristã, mas você não é da igreja? E eu passei por como posso dizer? Por um processo... Tudo é esses dias, né? Tudo é esses dias. Por um processo que Deus me pediu algo. Mas não foi de renúncia. Mas também já passou, mas não foi de renúncia dessa vez. Quando Deus pede pra gente fazer algo e a gente tem medo, igual você fez com a irmã, que ela foi curada, viu, a bichinha, ó. Sobe monte, desce monte. A nossa Dora Aventureira. E... uma vez eu tava passando na rua, né, da minha casa, já era de noite, e eu tinha escrevido algumas cartas, porque eu faço uma célula na minha escola, e eu tinha escrito algumas cartas, só que eu não tinha ainda entregue pra ninguém. E nessa de umas cartas, tava na minha mochila, vou deixar na minha mochila, depois eu entrego pra eles. Umas cartas, eu vou dizer, né, que era uma carta dela? Não, era uma carta onde Jesus falava com a pessoa. Exato. E eu tava andando, já tá cansada, já que o autocarro atrasou, já dado tudo errado. Exato, já tá tudo errado. Eu tava indo pra minha casa, já era tarde da noite. Só que quando eu passo na rua da minha casa, na esquina, tinha uma menina passando roupa, que era uma loja de passar roupa. Ela tava sozinha. E Deus falou assim, vai lá que eu quero falar com ela. Aí você fala, Senhor, eu não vou. Eu não vou fazer isso, pai. E ainda ela era português, né? Não que tenha alguma coisa a ver, mas, tipo assim, eu ainda fica mais ainda apreensiva de falar. E aí, eu passei reto, fui perto da minha casa, e Deus falou assim, vai falar com ela. Porque um dia antes, eu falei assim, Senhor, eu me faço disponível para a sua obra. Muitas vezes nós falamos, eis-me aqui, mas na hora do vamos ver, cadê o eis-me aqui, né? Exato. E aí, eu parei, assim, falei, meu Deus. Aí, o coração começa a tremer, já o inimigo fala, não vai dar certo, ela vai falar que você é doida, que você tá fazendo a religião, e Deus, vai que eu vou fazer, E eu parei, falei assim, Senhor, tá, eu vou, mas vai comigo, pai. Mas vai comigo, pai. Eu vou. Aí eu abri, peguei uma carta, ok. Aí eu fui, saí, voltei de novo pra trás, aí eu, boa tarde. Boa noite. Ela, boa noite. Tudo bem? Acho que ela achou que ia passar roupa, né? Eu, posso deixar minha bolsa aqui no chão? Ela, sim. Eu falei assim, eu queria te dar um abraço. Aí eu dei um abraço nela. Falei assim, Deus me incomodou no meu coração pra me te entregar isso. Ela, muito obrigada. Ela, se espantou, porque algo diferente do dia dela saiu da rotina dela. E quem queria fazer uma coisa dessa? Então, assim, se Deus... Quem queria fazer uma coisa, entregar uma carta do nada? E eu entreguei aquela carta, eu não sei qual que foi o resultado, mas nós cremos, né, num Deus que ele faz coisas completas, ele não faz nada pela metade. Então, eu creio que Deus, ele entrou sobre a vida daquela mulher através dessa carta, mudou a rotina dela, e eu saí leve, eu saí, Deus, obrigada, porque, assim, por mais que foi a menina que recebeu a carta, eu senti acolhida naquele momento. Então, se permita ser escolhida também por Deus, ser única por Deus. Amém. Exato. Se você parasse para pensar na sua emoção, provavelmente... Se você parasse para pensar na sua emoção, você não mataria a sede dela. Por mais que você não fosse notório aos seus olhos, que seja que ela chorou, ou seja que ela sentiu acolhida para o Senhor Jesus, a gente sabe que a água que tem numa jovem cristã mata a sede dos sedentos, porque a água que ela carrega é a água da fonte da vida eterna. Glória! Pega. Eu não sei se alguém tem alguma coisa para falar. Pode falar, Tayla, pode falar! Não sei se foi há 2 anos atrás ou foi há 1 ano atrás.
Eu tinha uma professora de apoio de matemática. De matemática. E eu via que quando ela entrava na sala, ela tava meio abatida e ela dava aula assim, ela só jogava a gente e dava pra gente fazer qualquer coisa. Só que aí eu começava a conversar com ela sobre Jesus, falar se ela perguntava, né, se ela conhecia Deus, se ela já ia pra igreja e, bom, ela contou a história dela e eu vi que ela passava por uma dificuldade muito difícil e eu comecei a falar de Deus pra ela. Teve uns dias que ela até chorava, falava assim, nossa, isso mexeu muito comigo. E eu lembro até hoje que eu fui na igreja e eu peguei aquele negócio de evangelismo que a gente entrega na rua. Sim, e depois no outro dia da escola eu entreguei pra ela. Eu não sei, eu nunca mais vi ela na escola, mas eu espero muito mesmo que ela tenha encontrado e falado com Jesus, porque eu vi nos olhos dela que ela precisava de um brilho, ela precisava de alguma coisa que faltava na família dela, né? E é isso. E Jesus preenche, né, gente? Por isso que nós não temos que ter vergonha de ser cristão aonde quer que nós fomos. Seja diferença, não tenha vergonha, porque Jesus te chamou para ser sacerdócio real, geração eleita. Então você realmente tem que ser diferente. Muitas pessoas falam assim, ela se acha demais, ela é muito diferente, ela quer se aparecer certinha. Eu me acho de cristã sim, tá? Ela quer, exato. Mas, exato, seja a diferença onde quer que você vá e espalhe esse evangelho para que outras pessoas sejam diferentes também. A gente vai passar então para umas brincadeiras assim com a nossa convidada. A gente vai fazer duas, certo? Uma vai ser a semáforo de escolhas. A Isabela vai explicar para vocês. E a outra será conselhos para meninas, para nós, que a Karen já passou e que ela, olhando para trás, gostaria muito de ter recebido um conselho sobre esse assunto. Aí você conta para nós, para nós não passar. Então, vamos começar com semáforo de escolha. Semáforo é porque, pronto, a gente tem uma coisa mais elaborada, mas pronto, é o nosso primeiro, tá bem, gente? Semáforo é assim, a gente vai dar algumas perguntinhas pra Karen, nós vamos fazer algumas perguntas, e ela fala assim, tá bom, pode fazer, vai. Não, aí você tem que pensar mais se você faz isso. Essa não agrada a Deus, melhor você não fazer, entende? A gente vai perguntar algo pra você e você vai falar assim, sim ou não, ou pensa melhor se isso é bom pra sua atitude. Melhor, sim, tá. Então você fala, quando não, você fala vermelho e explica o porquê. Ok. Sim, verde, amarelo. Vermelho por quê e verde por quê? Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Eu posso gostar de alguém que não é cristão? Já tem resposta. Sim, né? Eu acho que é autoexplicativo, né? Não, né? É bem não, né? vermelho, assim, bem assim, vermelho. Edição vermelho. Ficando até. Porque é sobre o que a gente falou no começo, né? É sobre guardar Volta o coração e a quem você vai entregar. Se você vai entregar o seu coração para alguém que não processa a mesma fé que você infelizmente vai enfrentar N problemas. Imagina só você indo para a igreja e ele ficando lá e na vida dele. Vocês não vão caminhar unidos. Então, não encha o seu coração de um sentimento, gostar de alguém que não é crente. Tem tanta gente aqui, aí os meninos aqui, ó, manda um vídeo para os meninos. Meninos, assim, tem muita defesa solteira, não precisa de ir no mundo. Tem preciosas aqui. A gente tá vendo a produção, não, joinha. Tem muitas preciosas, olha, as preciosas são lindas, sim, são lindas, são bonitas, são crentes, olha, as preciosas, cadê? As preciosas, ó. Gente, preciosa não é só nós três, tá? Tem 3 preciosas, tem uma partícula das preciosas. Nós tá criando batalha das preciosas. Só que agora tem que ter os meninos, né? Tem que criar. Cadê os preciosos? Não, então não. Vermelho. Vermelho. A segunda pergunta é, posso ficar triste ou ansiosa sendo cristã? Gente, nós estamos sujeitos, né, a ficar triste e ficar ansiosos. Isso, eu não vou dizer sobre vermelho, amarelo ou verde. Isso é normal, isso é natural do ser humano. Se a pessoa falar assim que ela nunca foi triste, me fala a receita, que eu também nunca quero ser triste, nem ansiosa. Assim, passar a receita. Mas é normal ficar triste e ansioso, mas você não pode deixar que isso seja... Isso que, como a gente falou no começo, né? Que isso contamine o seu rio. Que isso não vá para sua nascente e contamine o seu rio. Deixar a tristeza tomar conta da sua vida. Que se a tristeza tomar conta da sua vida, pode virar uma depressão e uma opressão maligna. Então,
é normal ficar triste e tá tudo bem ficar triste. Mas que isso não tome o seu coração. A outra pergunta é, Karen, eu posso morar junto com a pessoa antes de casar? Senhor, liberta, pai. Meu Deus, Senhor, trabalha. Não, gente, a gente já falou, você é uma preciosa. Que isso? guardem, Se guarde. se valorizem. Guarde o seu coração e guarde você. E se guarde para o tão esperado dia. Por mais que você passe por momentos de tentação, que foi dito aqui também, né? Mas se guarde e se preserve, porque você tem um valor. E se você souber o seu valor, você não se entrega para qualquer pessoa. Então, não, gente, isso é um vermelho bem grande. Vai ser tudo vermelho aqui, meu Deus. Um vermelho bem assim. Muito vermelho. Eu posso escutar outras músicas sem ser louvores? A Preciosa Ellen quer responder. Preciosa Ellen. Não, pode falar. Vá. Não, Vai. você que tem que responder. A Preciosa Ellen quer responder. Líder do louvor. Vá, a líder de louvor vai nos responder. Gente, vá. tipo assim, tudo nos é lícito, né? Mas nem tudo nos convém. Eu acho muito assim, Ellen, eu não ouço, não escuto, por não gostar, entendeu? É algo que... Pronto, eu espero que vocês não me entendam mal, mas eu acho que não me convém, sabe? Eu já tentei escutar outras músicas assim, e o Espírito Santo sempre me incomodava, mas, tipo, é algo eu e Deus. Mas eu vejo, assim, em geral, eu acho que não nos convém. Não nos convém, como meninas cristãs ou como filhos de Deus, termos esse testemunho, sabe? Não que essas músicas podem ser mal. Ellen, mas é só uma música, assim, que não fala de nada demais. É uma música, assim, é de uma pessoa do mundo, mas não fala nada demais. É de amor e tal, feliz. Mas eu acho que não nos convém, sabe? É isso. Pode responder, Karen. Vai, Princesa Isabela, o que você acha? Sobre esse negócio de música, né? Eu já fui uma pessoa muito assim, tipo, gostar de vários tipos de música. Menos Eclética. funk. Funk eu nunca gostei. Mas, tipo, gostar de várias músicas, meu Deus do céu. Mas também nunca que falasse alguma besteira. Inclusive, eu já Deus, ele me deu o discernimento. Porque, inclusive, eu cheguei num show. Mistério. Cheguei num show. A Tara confirmando tudo. E meu pai falou assim: você vai nesse show, mas dentro desse show Deus vai falar com você. Ui. Quando fala isso já perde a graça, né? Exato. Mas eu fui, depois que eu saí daquele show, eu percebi o quanto a gente muitas das vezes deixa altares para outras coisas, sabe? Porque eu poderia muito bem estar na minha casa fazendo meu momento com Deus. Não que escutar outras músicas não seja errado, mas escutar outras músicas atrai outras coisas para a nossa vida, outros objetivos. Se nós escutamos outras músicas, querendo ou não, o nosso foco muda, como a Karen estava falando, né? Quando ela via dorama, o modo de pensar dela já mudava. E eu tenho tentado cada vez mais cortar músicas seculares, né? E escutar mais louvores, porque eu fiz um teste comigo mesmo, como aqueles ratinhos, de um dia escutar só música sem ser louvores, e eu vi que o meu dia não foi produtivo, eu me senti mal, não literalmente mal, né? Mas eu me senti mal, preguiça, e no outro dia eu escutei só louvores e eu sentia o Deus desse universo comigo, tudo cooperando para o meu bem, mesmo que as coisas estavam dando errado, tudo cooperava para o meu bem. Então assim, gente, o melhor que você faz é escutar só louvor, tá bem? Por mais que seja difícil, Deus, ele te pede essa renúncia, tá bem? Mas hoje em dia é muito mais fácil, né? Na minha época, quando eu era mais jovem, né? Eu também não sou tão velha assim, né? Mas na época de escola, escutar louvores, a gente tinha só um ritmo de louvor, sabe? Era tipo assim, você já sabia que aquilo era só louvor. Hoje em dia não, hoje em dia você tem um sertanejo gospel, você tem um rap, você tem um trap, você tem uma música mais MPB. Então hoje em dia pra você não é suprir a sua necessidade de escutar uma música secular. Sim, mas às vezes é porque a gente não quer escutar aquele louvor só 500 graus de puro fogo sem poder, que lava roupa e lava tudo. Tem uma coisa mais mas que é uma coisa mais devocional e não sei o quê. Hoje em dia tem essa... Sim, hoje em dia tem essa possibilidade. Então, pra que você vai escutar uma música que não vai te edificar em nada? Igual a Isabela disse que ela fez o teste com ela, né? Que ela ficou lá, o teste de ratinho de laboratório. Que ela ficou um dia escutando sua música secular. Ela viu que não agregou nada na vida dela. Então, pronto, vai escutar um louvor que vai agregar na sua vida. Por mais que você pense assim, é só um louvor, mas esse louvor mexe no mundo espiritual.
A música secular também mexe no mundo espiritual. E a gente pensa que não. A gente põe... você pode falar assim, Karen, mas essa música fala só de amor. Mas você não sabe a intenção. Quer A intenção. Que você pense, entende? Que é só de amor. Sim, você não sabe a intenção do cantor, do compositor. Você não sabe... Pronto, não querendo ser chata, mas é por causa que tem certas batidas que mexem com o psicológico, os neurotransmissores. Então, ela vai te liberar alegria, vai te tristeza, vai te liberar um monte de coisa. Então, às vezes, escutar uma música que não é cristã não vai te trazer tantos benefícios assim. Não, na verdade, não é que não vai te trazer nenhum benefício. Então, vai escutar uma música gospel lá, uma cristã, que edifica a sua vida espiritual e pronto. Então, a pergunta é: posso ser eu mesma e ainda agradar a Deus? Posso ser eu mesma e ainda agradar a Deus? Focaria um amarelo. Porque às vezes a gente pensa assim, porque eu sou assim e pronto. Mas às vezes você não é assim, você só pensa errado sobre você mesma. Então colocaria um amarelo. Tem tantas, olha, falei uma coisa, né? Tem tantas pessoas que pensam tantas coisas depreciativas de si mesmo, né? Que olham pra si mesmo e falam assim, não, eu não sou boa o suficiente. Primeiro, né? Olha o seu valor em Cristo, né? Que Cristo te chamou de filha, cara. Nossa. Você pensar que o Criador de tudo e de todos te colocou numa posição de filha. Então, colocaria um amarelo. Você pode ser você mesma e ser filha de Deus. Um amarelo. Eu acho que eu colocaria um amarelo. Deixa eu pensar. Você. Porque, tipo assim, se você seguir ali, obediente, ali, você já é o que Deus quer pra você. Então, pronto, amarelo. Dá pra ser você mesmo e agradar a Deus. Mas só que você não pode deixar que o fato de você ser mesmo vá acima da vontade de Deus. Você olha pra você mesmo e fala assim, eu sou isso. E Deus falou assim, então, minha amiga, você não é isso, não. Então, amor. Vamos estar repensando? Então, pronto, vá. Agora, cara, a gente quer saber, vamos pôr aqui uns 4 conselhos que você gostaria de ter vivido não, né? De ter recebido de outras pessoas, né? Mas você teve que viver e aprender. Aí você passa pra gente. Pra gente não passar, Suzana. Mas é algo que, tipo assim, você olha e que mudaria totalmente a sua trajetória. Não O que eu falaria pra Karen quando era Sim, mais, isso. mais nova. Isso. 4 conselhos. Vamos lá. Nem tudo que você tá vivendo agora vai definir o seu futuro. Falaria isso. Porque eu passei por momentos que eu achei que ia ser pra sempre e eu, sabe, mudaria toda a minha trajetória. Mas o Senhor Jesus Cristo, nem tudo que você tá vivendo vai... chorar. Calma. Não. Chora. A gente gosta de choro. Nem todo momento vai te definir. E nem todo momento é pra sempre. É só um momento. Um conselho que eu daria pra Karen também, que eu sempre dou e eu sempre falo com vocês. Eclesiastes 3. Há um tempo para tudo. Por mais que você queira o aqui e o agora e que as coisas aconteçam pra já, nem sempre acontecer na hora que você quer é uma boa pedida. A gente, vocês estão vendo esse olha, eita glória, esse Entre Amigas no dia 4 de janeiro, ou seja, os nossos Entre Amigas vão ser publicados de 2 em 2 meses. Esse primeiro de 2026 vai ser no dia 4 de janeiro, no primeiro domingo, e depois o outro vai ser no dia 1 de fevereiro de 2026. Ou seja, vai ser de 2 em 2 meses e 2 Entre Amigas. E a gente vai trazer várias convidadas. Quem sabe você não é a próxima. Vai orando aí em nome de Jesus, que a gente já tem ali uma lista que o Senhor colocou nos nossos corações pra gente convidar. E eu creio que esse projeto, esse quadro será uma bênção. E cada pessoa que vier aqui será para somar e contribuir e para outras vidas serem edificadas. Conselho: as tempestades não são eternas, são momentâneas. Segundo conselho, irmã Tamires, você tá aqui, essas palavras sobre tempestade no meu coração. As tempestades, elas não são eternas, são apenas momentos. Segundo conselho que eu daria para mim mais nova e para todas vocês que estão me escutando, há sempre um propósito em todas as coisas na sua vida. Por mais que você não entenda, e às vezes nem é para você entender, que se você entender você vai achar que é coisa de louco. Mas há sempre um propósito, independente de qualquer área que seja.
Pronto, posso só aqui no conselho colocar um testemunho. Eu nunca fui ensinada a ser líder, a como ser uma líder. Simplesmente falou assim, Karen, você vai ser líder. E eu falei assim, e agora? Aí chega os pepinos para resolver, eu falo assim, Deus, Socorro, e agora? help. Mas eu sei que tem um propósito de Deus e o Senhor Jesus Cristo no meio dessas altos e baixos e desses Tempestades. conselhos que elas ficam pedindo. O Senhor Jesus quer nos ensinar e quer ensinar alguma coisa para nós. Outro conselho? Vale a pena esperar. Eu esperei muito. Vale a pena. Sim. E você vai escutar esse podcast, meu noivo. Oh, Mas vale a pena esperar. Dilúvio de amor eu vi, arrancando do meu peito a dor. ó, quem quiser, a gente faz um vlog no casamento. Claro, óbvio. Vale a pena esperar. Voltando, né? Todo mundo sabe que eu sou dorameira, né? Vale a pena esperar, porque viver a cena do guarda-chuva é da hora demais. Espera 14 episódios. Vale a pena. Outro conselho? Guardem o vosso coração. Se vocês estão passando por dificuldades, vá no secreto e fala com Jesus. Porque Jesus pode te ajudar. Como diz uma canção, Jesus é um amigo certo. Então, você pode simplesmente entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar para o Senhor Jesus. E falar assim, Senhor Jesus, essas aqui são as minhas necessidades, essas aqui são as minhas indagações, essa aqui é a minha ansiedade, Pai. E o Senhor Jesus vai te dar paz e guardar o seu coração. Então, são esses 4 conselhos, guys. Esperem. Ei, gente, eu creio que Tem muito, gente, desse Entre Amigas, de verdade. Obrigada. lindo, lindo. Quero agradecer a cada uma de vocês, porque vocês são preciosas. Eu olho para vocês e vejo que são jovens que entenderam o chamado e Glória a entenderam Deus. o lugar de vocês como filha de Cristo. Que esse projeto e que esse canal e que tudo que vocês fizerem e colocarem a mão seja muito mais que abençoado e que vocês possam alcançar várias e várias vidas, porque nós sabemos que Cristo está com vocês. É isso. Amém. Preciosas, Glória a foi um Deus. prazer estar com vocês, viu? E eu tô nesse episódio, mas o próximo eu vou assistir. Ei, pega a visão. Houve um equívoco que a nossa eita, inglês. A nossa surpresa não chegou a tempo da nossa convidada, mas a gente trouxe uma pequena lembrancinha que tá escondida aqui. Uma pequena lembrancinha, mas logo, se vocês quiserem também trazer uma surpresinha pra gente, a gente vai ficar super gratas, tá bem? Com as produções aqui. É uma troca de presentes. Sejam edificadas, assista o podcast Ellen Souza. Cara, é muito bom pra você, jovem menina, pra você, jovem garota. Assista. É muito bom, muito bom. Coloca no link, por favor. A gente vai pôr no link na descrição. Link na... Sim, tá certo. pra chorar mesmo, é de chorar. Preparem os lencinhos. Gente, foi o primeiro Pod Preciosa. Isso foi, assim, maravilhoso. Tremendo demais. Só um significativo. Vai chegar na casa dela, tá? Vai gente? chegar, Ela vai ela postar, vai. a gente vai repostar pra vocês. Ela é low profile, Ela mas ela vai postar. Exato. Obrigada, preciosa. Olha isso. É isso, gente. Gente, é isso. Obrigada por assistir até aqui. Comente, curte, compartilha. Edifique outras vidas e seja edificada também. E é isso. Muito abraço, um beijo pra vocês. E agora a gente vai orar, né? Glória a Deus, para encerrar. Fala aí. Posso orar? Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de aqui estar, Senhor. Obrigado por cada uma das vidas, ó Pai, que entraram neste link, ó Pai. Que essas jovens, ó Pai, possam guardar o coração em Ti, Senhor Jesus. Toma agora, Senhor Jesus, toda ansiedade, toda preocupação, Senhor Jesus, ó Pai. Toda inquietação, Senhor Pai, que essas jovens possam ser libertas e encontrem paz em Ti, Pai. Te apresento, Senhor Jesus, ó Pai, o nosso precioso, ó Pai. Esteja com cada uma dessas meninas, ó Pai. Que elas edifiquem cada vez mais vidas de outras jovens, ó Senhor Jesus. E esteja conosco, ó Pai, com qualquer outra convidada que entrar neste podcast, assim. Senhor Jesus, que entrar neste programa, Senhor Jesus, ó Pai, que entrar neste entre elas, ó Pai, que elas sejam tocadas, que sejam edificadas, ó Pai, que elas possam ser canal de bênçãos, ó Senhor Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. E esse foi o nosso Entre Amigas. E até o próximo! Tchau!